Bom dia, pessoal. É com muito pesar, né, que a gente dá essa notícia de que grande parte dos produtores de uva, principalmente das uvas precoces do Brasil, né, do sul do Brasil, tiveram perdas significativas com os eventos de geada que ocorreram nessa data, né, nessa madrugada, e com previsão de geadas ainda para a madrugada que vem. Bom, eu queria deixar claro aqui que os esforços foram grandes, né? Os relatos de pessoas de Santa Catarina que eu tentei auxiliar, né? O pessoal da Leone de Venezia, o pessoal da Abreu Garcia, aqui a Aline da Cavigás, um amigo Joel também Ferrari tentando combater a geada na propriedade dele aqui no Vale dos Vinhedos. Então a gente lutou bastante para que os danos não fossem tão pesados, né, para o produtor. Mas infelizmente eu já tive relatos de manhã cedo aqui de congelamento e de perdas significativas na produção, principalmente das variedades precoces. Eu quero deixar claro aqui, antes de mais nada, é que o evento de geada em si, que ocorreu agora em agosto, ele é extremamente normal, ele é um evento normal, tá? Ocorrência normal. Apesar da baixíssima temperatura, isso ocorre normalmente no inverno, nós estamos no inverno. O grande problema disso tudo ocorreu há 3 semanas atrás, quando as brotações começaram a ocorrer. Ou seja, as variedades precoces elas precisam mais ou menos de 150 horas de frio para que o processo de superação de dormência ocorra. Então, essas horas de frio nas precoces já tinham alcançado. Ela só estava esperando o calor acontecer para brotar. E essa brotação, infelizmente, ela ocorreu antecipadamente, muito mais antecipadamente do que em outros anos. E aí, qualquer evento de geada que ocorra, passa a ser risco, né, para que essas perdas sejam aumentadas. Bom, vamos começar aqui pelo menos para tentar resumir o que é um processo de geada, tá? Existem 2 tipos de geada e é muito simples de verificar elas. Existem geadas brancas, né, com ocorrência de gelo nas folhas, então ela por isso ser branca, e as geadas negras, que são, a gente não consegue perceber esse acúmulo de gelo, mas por quê? Porque ocorre congelamento interno, ocorre congelamento da água intracelular. Então, nós não conseguimos ver o dano na hora, esse dano ele só é visto 1 ou 2 dias depois, quando tudo começa a murchar e começa a ficar seco. Esses são os tipos de geada. Quanto à gênese das geadas, são 3 tipos. Tá? As geadas radiativas, as geadas advectivas e as geadas mistas. Não se sabe ontem se ocorreu a geada mista ou se ocorreu a geada de advecção. Por quê? A geada de advecção ela ocorre com ventos acima de 5 km por hora. Nós temos relatos ali de ventos de 15 km por hora nos vinhedos. E por ser mista, ela pode começar como uma geada branca, como uma geada de radiação, né, sem vento, e depois ter a ocorrência de vento e ocorrer uma geada mista. Em geadas de advecção, ou advectivas, que a gente está achando que ocorreu nessa madrugada, o fato de colocar focos de calor no vinhedo, ela não é eficiente, infelizmente. Por quê? Porque o foco de calor que era para ficar próximo aos vinhedos, sem a ocorrência de vento, o vento acaba tirando esse foco de calor do vinhedo e dispersando na atmosfera. Em geadas de radiação, ou seja, de inversão térmica, que era o que a gente estava esperando que ocorresse e seria uma condição menos danosa no combate com fogo, não ocorreu. Então, o que é uma geada de inversão térmica? Mais ou menos de 0 até 8 metros de altura, você tem uma condição de frio próxima às plantas. Entre 8 e 22 metros, você tem uma condição mais quente, uma atmosfera um pouco mais quente, presa entre 2 atmosferas frias, porque acima de 22 metros também tem uma condição de extremo frio.
Quando se colocam latas, e o ideal é que sejam muitas latas com pouco volume, ou seja, pequenas fogueiras distribuídas pelo vinhedo, são mais eficientes do que poucas fogueiras distribuídas fora do vinhedo ou dentro mesmo do vinhedo mais espaçadas. Então, uma condição de muitas latas, muitos pontos, focos de calor, tá, distribuídos, que é o que ocorre na Europa também. A França utiliza isso muito, a gente vê as fotos de Bordeaux toda iluminada quando ocorrem eventos de geadas, ou seja, não é uma exclusividade de sul do Brasil também. Então, ao colocar essas latas, né, espaçadas conforme a quantidade de videiras que se tem, esse foco de calor ele vai subir entre 4 e 8 metros e vai fazer com que ele se concentre. Por quê? Porque a camada de ar mais quente que está presa, ela não deixa esse ar quente gerado pelas latas, pelo fogo, se dissipar para a atmosfera, então ele acaba concentrando no vinhedo. Mas não pode ocorrer vento, que é o que ocorreu no ciclo, nessa noite passada, nessa madrugada passada. Nós também indicamos, né, que utilizassem aminoácidos ou qualquer substância osmorreguladora. Eu, inclusive, tenho um produto que eu recomendei que promete essa osmorregulação. Só que, lógico, qualquer coisa que você coloque na planta, que a planta absorva, né? A gente sabe que o congelamento ocorre em água pura a 0 graus Celsius. Na planta, ela ocorre entre menos 1, na verdade, dependendo da quantidade, entre menos meio e menos 1 grau Celsius. Tá? Por quê? Porque tem solutos ali, naquela água intracelular existem solutos, existem aminoácidos, existem ácidos, existem proteínas, existem sais minerais que vão fazer com que o ponto criométrico baixe, ou seja, o ponto de congelamento baixe. Ao preconizar, né, ao utilizar esses aminoácidos, essas substâncias osmorreguladoras, faz com que a planta absorva mais solutos e esteja um pouco mais preparada, ou seja, que consiga baixar ali alguns décimos, né, de temperatura de congelamento. O que não ocorreu ontem, a gente tem registro de menos 2, menos 2,5, até menos 5 graus Celsius. Isso realmente não tem o que fazer. Tá? E justamente por não ter sido uma geada de radiação e não conseguir, quem fez, né, quem aplicou o fogo, focos de calor no vinhedo, não conseguiu fazer com que aquele calor ficasse justamente onde tinha que ficar, que era nas plantas. Acabou esse calor se dissipando para fora do vinhedo. Bom, o que fazer agora, né, com o problema pronto, o que fazer? A recomendação é observar hoje o que ocorre, né? Provavelmente, se foi geada negra, hoje mesmo já vai começar a ficar marrom e já vai começar a entrar em processos de morte celular. Essa planta morrendo, inevitavelmente vai ter que ser aplicado um fungicida, então se indica aí uma mistura de fungicidas protetivos e curativos, tá? Para que a planta possa se defender, porque são feridas abertas, isso está aberto, então a gente tem que dar um auxílio. Logo depois, você pode ou não aplicar algum aminoácido, nunca é demais, aminoácido é uma pré-proteína pronta que a planta pode absorver e ela vai precisar para regenerar novos tecidos. E inevitavelmente você tem que fazer uma poda drástica, tá? E aí é o grande problema de vitis vinífera. Quando a gente fala em vitis vinífera, as gemas que se deixam no pós-poda são gemas francas, são gemas produtivas para a vitis vinífera. Quando essas gemas brotam e ocorre o processo de geada, essas gemas morrem, essas brotações morrem, e você é obrigado a podar embaixo dessas brotações. E que sobram gemas basilares, e dentre as gemas basilares a sega, que é um pouquinho maior, mais desenvolvida, mas infelizmente todas elas são vegetativas, ou seja, vai se podar para produzir ramos para o próximo ciclo. Por isso que o prejuízo é grande. Ao morrerem as que iriam produzir, as que vão brotar agora no rebrote, elas serão praticamente todas vegetativas, 99,9% vegetativas. Pode ocorrer 1 ou 2 cachos aí soltos, mas ela é 100% vegetativa. E esse é o grande problema. Mas ao mesmo tempo tem que se realizar essa poda, porque essas novas brotações servirão de material para o próximo ano, material produtivo, ou seja, serão os ramos que serão podados no próximo ano para que possa ter uma produção
no próximo ano. Lógico, manejo de desfolhas, de desponte, manejo de desfolhas, de desbrote serão muito mais necessários, porque as brotações de madeira velha elas irão brotar de várias formas, elas vão brotar e vão brotar muito, tá? E infelizmente é um mal que tem que se fazer. O produtor vai dizer, tá, mas eu vou ter que investir dinheiro em poda, vou ter que investir em dinheiro num ciclo inteiro, aplicando fungicida, fazendo todos os manejos que eu teria que fazer e não vou ter uma produção. Não vai ter, mas infelizmente é necessário para que se garanta para o próximo ano uma produção adequada, para tentar recuperar um pouco desse prejuízo que ocorreu nesse ano. Tá? Eu sei que é muita coisa para falar, muita coisa para absorver, a gente está bem chateado. Eu fiquei no telefone muito tempo entrando em contato com esses meus amigos e meus parceiros mesmo, que pedem ajuda e que realmente a gente sabia que era muito difícil de combater esse evento, justamente por ser um evento muito drástico, né? Temperaturas muito negativas. Então, a mensagem que eu passo é que os viticultores ergam a cabeça, né? A safra não está perdida, né? Muitos têm me perguntado, tá, então não vai ter safra esse ano? Não, as precoces foram prejudicadas, né? Se eu for pensar em Chardonnay, Pinot, falando só em viníferas, né? Foram prejudicadas, né? Não só essas, mas todas as precoces, né? As precoces da Leone de Venezia, por exemplo, que não tem Chardonnay e Pinot, eles também vão ter prejuízos nessas variedades. Mas as que estavam dormentes, tá? E que ainda necessitavam de frio, e ainda necessitam de frio para superar a dormência, essas foram, de certa forma, não ocorreu nada com elas. Elas estão ali dormentes, estão tranquilas, esperando que o acúmulo de frio, de horas de frio, ocorra para que elas possam estar aptas a brotar e que o acúmulo de calor a partir dessa aptidão possa ser acumulado, o calor, para que elas possam brotar e iniciar um novo ciclo. Geralmente esses ciclos iniciam depois de que as geadas, né, já não ocorrem mais. No Rio Grande do Sul nós temos até mais ou menos dia 20 de setembro, né? A Revolução Farroupilha é a nossa base, né? Até dia 20 de setembro podem ocorrer e provavelmente ocorram ainda mais geadas até essa data. Então, infelizmente, o que brotou e o que foi perdido não tem como recuperar, mas tem como fazer um manejo para as próximas safras. Tá? Peço que vocês cada vez mais, quem estiver vendo esse vídeo, se comovam, né? E vejam o quanto que é uma barreira a mais que o produtor de uva e de vinho do Brasil passa, e que a gente possa consumir ainda mais os produtos nacionais, né? Valorizar o nacional, valorizar esse esforço, valorizar esses perrengues que eles passam, né? Que não são só esses, a gente sabe, mas que isso naturalmente o próprio produtor, ele já passa por vários anos dessas, ele vai recuperar, ele vai dar a volta por cima, né? Os próximos anos a gente espera que não sejam como esse, principalmente em calores fora de época, e que o produtor consiga continuar elaborando esses vinhos fantásticos, e que a gente consiga absorver, o mercado consiga absorver toda essa produção para auxiliar ainda mais esse pessoal, tá bom? Espero ter ajudado um pouco, mesmo que seja relativamente breve, é um assunto bem vasto, mas eu espero ter podido contribuir um pouco para sanar algumas dúvidas de vocês. Obrigado e até mais.